E chegamos à última mensagem desta série especial que começamos em meados de junho, passando por todos os capítulos desta carta que Paulo escreve à igreja em Roma, conhecida como a Carta aos Romanos, e estamos hoje encerrando essa série, e hoje pela manhã nós fizemos a exposição do capítulo 14 e eu quero fazer a exposição do capítulo 15, dos 13 primeiros versículos. A partir do versículo 14, Paulo começa uma série de falas a respeito do seu ministério e trazendo também algumas considerações à igreja e pedidos de oração. E eu entendo que os 13 primeiros versículos do capítulo 15, eles são suficientes para que a gente tenha um entendimento completo daquilo que Paulo quer fazer para finalizar a sua mensagem aos Romanos. Por isso, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler os 13 primeiros versículos. O texto diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria aos gentios como o povo dele. E mais: louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Oremos. Senhor, dá-nos, Senhor, agora entendimento da tua palavra. Ilumina os nossos corações com o poder do teu Espírito Santo, para podermos também entender aos teus propósitos e aquilo que devemos aprender ao estudarmos, Pai, esse texto. Que o Senhor também agora fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Na verdade, esses 13 primeiros versículos do capítulo 15, eles fazem ainda uma abordagem daquilo que Paulo começou a tratar no início do capítulo 14. Na minha Bíblia, a maneira como ela foi editada, o capítulo 14, ela tem um título, ela fala sobre os fortes e os fracos, e fala sobre esse relacionamento que nós precisamos aprender a ter com os irmãos que pensam diferente. A partir do capítulo 12, Romanos faz uma virada na sua forma de escrita. Se os primeiros 11 capítulos, ele tem uma escrita doutrinária, ele tem um texto mais profundo, teológico, onde o apóstolo começa a nos mostrar, a partir da história de Cristo, o que teologicamente isso faz efeito nas nossas vidas espirituais.
a ponto de que nós consideramos Romanos como um tratado teológico, uma obra-prima do apóstolo, nós vamos, a partir do capítulo 12, perceber que agora ele se propõe a nos trazer maneiras práticas de viver esta vida a partir das iniciativas de Deus nos primeiros 11 capítulos. Quando começamos a ler capítulo 12, ele diz, portanto, pelas misericórdias do Senhor, ou seja, ele está dizendo, depois de todas as misericórdias, ações que Deus fez em nosso favor, nesses 11 capítulos, agora é a nossa vez de tomarmos a iniciativa. Se a iniciativa primeira foi de Deus enviando Jesus para nos salvar, e a palavra que marca o livro de Romanos é a palavra justificação, o justo viverá pela fé. Justificação significa que nós não fomos inocentados, o que nós fomos foi perdoados e justificados, ou seja, Deus enviou Jesus para pagar o preço do meu pecado. Havia uma condenação e a condenação era uma condenação à morte, pois o pecado gera morte, mas para que nós não enfrentássemos a morte, Deus envia Jesus para que o nosso pecado fosse consumado na cruz de Cristo. E nós então recebemos a justificação. É como se fôssemos homologados, justos, carimbados, mesmo tendo uma ficha corrida cheia de pecado, é como se as nossas histórias, numa folha de papel, recebessem um carimbo, justificado pelo sangue de Jesus na cruz, justificado pelo sangue de Jesus na cruz, e nós somos, por essa justificação, aceitos como filhos e filhas de Deus, salvos em Cristo Jesus. Mas tudo isso não foi iniciativa minha nem sua, não fizemos nada, não houve nenhum movimento da nossa parte, a não ser abrir o nosso coração e receber este evangelho pela fé. Por essa fé, crendo que isto era suficiente para nós. Mas a partir do capítulo 12, começa então a entender que, assim como existe uma doutrina, existe uma teologia, também existe uma prática, existe uma ética cristã. Toda teologia, todo pensamento cristão, ele precisa ser aplicado no chão da vida, ele precisa ser vivido de maneira prática. E a partir do capítulo 12, nós percebemos então ali, já falamos sobre isso semana passada, que os nossos relacionamentos precisam de transformações. Nós vemos no capítulo 12 uma abordagem que mostra nos primeiros 2 versículos o meu relacionamento com o próprio Deus, como deve ser. Fala também do meu relacionamento comigo mesmo. Fala do relacionamento que eu tenho que ter com os meus irmãos em Cristo. E termina o capítulo 12 falando do meu relacionamento com os outros, com aqueles com os quais eu tenho até dificuldade de me relacionar, com aqueles com os quais muitas vezes até me atacam e me fazem mal, que o texto diz que são os nossos inimigos. Eu creio que nós não vivemos hoje num ambiente em que temos inimigos, mas nós vivemos ao redor de pessoas difíceis, e o texto também nos ajuda a entender como filhos e filhas de Deus, como devemos viver e nos relacionar com os outros. Percebe que existe um desafio, o maior desafio do crente é se relacionar com o outro, com os outros, com seus irmãos em Cristo, com o próprio Deus. Na verdade, o desafio do relacionamento reflete o mandamento que foi questionado a Jesus, qual é de todos o grande mandamento, e o que Jesus respondeu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. O relacionamento com esse Deus, esse relacionamento vertical e esse relacionamento horizontal com o próximo é, na verdade, o grande desafio do cristão. E é por isso que nós estamos aqui hoje.
Se não fosse por isso, eu creio que ao confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós seríamos abduzidos, seríamos arrebatados e viveríamos a eternidade. Mas por que será que mesmo ainda, salvos em Cristo Jesus, ainda continuamos a viver nesse mesmo chão, nesta mesma realidade? Porque o Senhor tem propósitos para as nossas vidas. Ele deseja que nós vivamos essa nova realidade no mundo em que estamos. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E nós temos muitas vezes um equívoco de criarmos as nossas próprias, os nossos próprios, vamos dizer, feudos, as nossas próprias encontros, tentando de alguma maneira nos isolar, principalmente daqueles que são difíceis de se relacionar. Mas o verdadeiro cristão, ele está disposto a se relacionar com todas as pessoas, com cada uma das pessoas, indiferentemente da situação. A ponto que no capítulo 13, Paulo também fala, de uma maneira mais ampla, do nosso relacionamento com as autoridades constituídas, do nosso relacionamento como cidadãos desse mundo. E se o nosso desafio hoje é difícil, esse relacionamento com as autoridades, imagina para aquele contexto em que Paulo escreve aos romanos, pois a autoridade máxima dos romanos era César. Se nós hoje criticamos as nossas autoridades, imagina como era, servir a César, que muitas vezes nós conhecemos pela história, tinha decisões não necessariamente justas, mas muito pelo contrário. Muitas vezes as suas decisões eram extremamente autoritárias, violentas, imorais, e que traziam principalmente aos cristãos perseguição e dor. Mas também no capítulo 13, Paulo desafia a igreja a aprender a se relacionar com essas autoridades à luz do Evangelho. Eu estou aqui só passando brevemente, não vou entrar nos detalhes, porque já falamos sobre esses pontos. Mas se você perdeu alguma dessas mensagens, nós temos o nosso canal no YouTube, as mensagens editadas. Você pode revisitar esse canal e ali poder também assistir as mensagens que você não conseguiu estar presente. Nós também colocamos o áudio no nosso canal, no Spotify, que também traz mobilidade para que você possa também consumir essas informações de uma maneira até mais assim, em trânsito. Enfim, chegamos ao capítulo 14. Hoje pela manhã, nós falamos sobre relacionamento. Agora, Paulo, parece que ele fala sobre um desafio de um relacionamento entre irmãos na igreja, que talvez era algo peculiar à igreja em Roma. Paulo deveria ter algumas informações sobre ali a dificuldade que estava tendo de entendimento entre alguns irmãos. E Paulo, então, no capítulo 14, ele começa a falar sobre um relacionamento novo, à luz dessa justiça salvadora que nós devemos ter com os irmãos que pensam diferente. Se você está muito tempo na igreja, algumas palavras, elas vão ganhando um novo sentido, e nós vamos usando essas expressões, sem às vezes entender a sua origem. Eu falo, inclusive, dessas expressões, os fortes e os fracos. Parece que são pessoas assim, que são mais inteligentes, têm mais poder, em detrimento daquelas que são de alguma maneira inferiores. Mas a ideia que Paulo quer falar é sobre fé. Alguns são mais fortes na sua fé em Cristo, são mais corajosos, creem com mais força. E existem outros que têm uma fé mais fraca, que têm algumas dúvidas, que temem algumas situações. Então, por serem mais fracos, muitas vezes, eles tomam decisões menos arriscadas. Eles dizem assim, na dúvida, não vou fazer. Na dúvida, acho melhor não me mexer com essas coisas.
E é sobre isso que Paulo está falando, porque parece algo simplório, mas quantas discussões surgem na igreja por questões que não têm a ver com doutrina, mas com questões secundárias. Paulo, no capítulo 14, ele não está, de alguma maneira, dizendo que esses cristãos que pensam diferente, sejam eles fracos ou fortes, eles têm visões diferentes sobre a doutrina. Paulo não está falando aqui, por exemplo, que alguém chega para o pastor e fala assim: pastor, eu entendo que Jesus não é Deus. Aí você fala: não, tudo bem, você é fraco na fé, deixa assim mesmo. Não é isso que ele está falando, porque isso faz parte de um pilar da doutrina cristã. Jesus é Deus. Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo fala sobre questões secundárias, sobre a vida em sociedade, sobre hábitos culturais. Paulo fala muito, principalmente, sobre uma questão aqui particular de comer carne. Não porque alguns eram vegetarianos, outros eram veganos, enfim, não, mas porque existia culturalmente um costume de se comer carne que era vendida comercialmente, que anteriormente foi oferecida aos deuses. E tinha alguns que, na fraqueza da sua fé, entendiam que não se podia se contaminar com essas carnes, por elas terem sido oferecidas em cultos pagãos. E outros, fortes na fé, entendiam que isso não tinha problema nenhum e que poderia ser comido sem grandes problemas. Então Paulo vai falando sobre tudo isso. E alguns princípios ele vai nos ensinando. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 14, ele diz que nem todos possuem a mesma fé. E que nós precisamos entender que temos, muitas vezes, assim, entendimentos diferentes. E precisamos aceitar que é um erro nosso querer que todo mundo tenha o mesmo entendimento. Ele diz: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aceitem, sem discutir assuntos controvertidos. Fujam dessa armadilha de ficarem tentando convencer o outro sobre assuntos. Eu fiz até hoje pela manhã um exercício, tentando entender algumas coisas que poderiam ser, questões dos nossos dias. Por exemplo, bebidas alcoólicas, devemos nos abster ou podemos beber com moderação? Podemos celebrar dias especiais religiosos, como Natal, como Páscoa? Acredite se quiser, mas existem igrejas cristãs que não celebram o Natal, porque trazem o histórico das celebrações pagãs. E, na sua fé, entendem que isso não é apropriado. Há também discussões no nosso tempo sobre a educação dos nossos filhos. Alguns entendem que permitir que os nossos filhos frequentem as escolas seculares tem sido uma ameaça à formação espiritual deles. E, por causa disso, alguns têm buscado sistemas, modelos de homeschooling, que seria alguma coisa como a escola em casa. Qual é o certo? Qual é o errado? Mídia, entretenimento. Lembra uma época que começaram a trazer algumas teorias sobre os desenhos da Disney? E quem é mais antigo tinha os discos da Xuxa, que você não podia, ouvi-los, e se você colocasse naquilo que você, que é do século passado, que nem eu, na vitrola, e rodasse o disco ao contrário, você ouvia uma outra música. E da Coca-Cola, que você não podia tomar Coca-Cola, porque o título Coca-Cola, se você olhar no espelho, aparece a palavra diabo. E pode ser que a gente caia em paranoias. E nós precisamos entender e não entrar nesse tipo de discussão.
Paulo ele é claro, ele diz assim, não discutam assuntos controvertidos. Se um crê que não é para tomar coca, beleza, tem bom para ele também, vai fazer bem para a saúde dele. Deixa ele do jeito que está. Ao mesmo tempo, Paulo também diz que o cristão não deve ser juiz do seu irmão. Ao mesmo tempo, não deve desprezá-lo. Porque qual que é o pecado do crente que tem a sua fé fraca? Ele condena aquele que tem a fé forte. Ele diz assim, está tomando Coca-Cola? Ai, mas você vai perder a salvação. O que você fez? Você condenou. Não acredito, você assiste os desenhos da Disney? Isso não pode. Isso é pecado. Está condenando. Ao mesmo tempo, qual é o pecado daquele que se diz forte na fé? O pecado dele é desprezar o fraco. Ele diz assim, mente pequena, tacanho, né? Isso é outra palavra também do século passado. Tinha um pastor que quando eu era adolescente, ele falava assim, não seja tacanho. Eu ficava pensando, o que significa isso, né? Mas é isso assim, é mente pequena, assim, né? Para pensar, abra a mente. E o que a gente faz? Quando temos uma postura forte na fé, nós desprezamos aqueles que, de alguma maneira, se sentem ameaçados por algumas situações e na sua fé eles recuam. E é um pecado o desprezo. O texto deixa claro, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Por quê? Porque Deus aceita os dois. Deus aceita os dois. Se Deus aceita os dois, por que eu não posso aceitar? Por que eu acho que um merece e o outro não? Cada um tem as suas próprias convicções. Versículo 5 diz, a quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias. O fato é que nós vamos ter convicções diferentes sobre vários assuntos. Para você, algumas coisas não são boas e não valem a pena se aprofundar nelas. Outros vão achar que isso não tem problema. São convicções. Aquilo que pode fazer mal para mim, talvez não faça mal para você. E cada um tem um pouco de pensamentos diferentes sobre diferentes situações. O cristão, mas ao mesmo tempo, independente das nossas convicções, não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. O verso 13 deixa isso claro. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço, obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento por si mesmo é impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Ou seja, Paulo diz que o amor deve ser o nosso juiz. Por amor e para não criar conflito ou até mesmo algum ambiente que traga algum tipo de desconforto, abra mão. Não é para você entrar em confusão com isso. E nos versículos 17 a 19, Paulo deixa claro que o reino de Deus exige unidade. Ou seja, ao mesmo tempo que a igreja é uma unidade, ela também se reveste de diversidade. Nós vamos continuar seguindo juntos. Nós não vamos aqui nos separar. Mas nós vamos ter que entender que muitas vezes vão ter diferentes maneiras de pensar. E talvez a unidade hoje seja o maior desafio da igreja de Cristo. Você já parou para pensar o quantas igrejas existem hoje? Igrejas de tudo quanto é tipo. Já ouviu falar de igreja preta?
Igreja que pinta a fachada de preto, pinta todo o fundo de preto. Isso é assunto secundário. Mas o que acontece? Porque tem aqueles que acham que aquilo é o jeito que tem que ser, aí vamos fazer a igreja preta. Aí vai todo mundo... E aí tem os que nem a gente, que é os da igreja branca. E é um desafio, nós precisaríamos aprender a vivermos juntos. Em alguns momentos, entendendo que temos diferentes maneiras de pensar, mas o que acontece? Porque é tão difícil vivermos juntos que acabamos nos separando. Cada um faz do seu jeito, então. E aí temos aí essa variedade de igrejas e denominações. Quando chegamos no capítulo 15, que é o texto que nós lemos, Paulo continua falando sobre os fortes e os fracos. Ele ainda vai terminar o assunto. E aí ele vai nos dizer algumas verdades. Ele continua essa discussão sobre o relacionamento entre os irmãos que pensam diferente. E aí no verso 1 e 2, ele vai dizer que o forte deve edificar o fraco. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, aquele que tem o entendimento de que a sua fé é uma fé mais forte, é uma fé mais, vamos dizer assim, agressiva, que busca arriscar-se, que acha que muitas coisas não tem problema nenhum, não vão viver livre, leve e solto. Não. Vão atentar-se se na sua comunidade, se na sua igreja, existem aqueles que são fracos na fé. E o que o texto diz? Que nós devemos suportá-los. Devemos acolhê-los. Não é a nossa satisfação pessoal, mas é o bem espiritual do meu irmão. O meu papel é agradar o meu irmão. Quanto mais eu souber, quanto mais conhecimento eu tenho, mais sabedoria eu tenho, entendimento, mais tolerante eu devo ser. Percebe o desafio? E o que a gente faz? Você não entende nada. Vai procurar um outro lugar. Aqui a gente faz assim. Não. Nós vamos dar o passo para trás, para não perder ninguém. E olha que interessante que o versículo 1, ele entra no mérito dos irmãos. Mas no versículo 2, ele amplia o conceito que cada um de nós deve agradar o seu próximo. Percebe que agora ele ultrapassa os limites da igreja. Dizendo que, inclusive, quando a gente estiver convivendo com outras pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, que não tem o nosso entendimento, nós devemos ser sensíveis. E se for o caso, nós vamos precisar até recuar para, de alguma maneira, alcançá-los. É aquilo que eu trouxe como conclusão da mensagem da manhã, que Paulo fala em 1 Coríntios, onde ele trata do assunto de maneira semelhante, que ele fez. Fiz medir tudo para com todos. Fui legalista com os legalistas, fui progressista com os progressistas. Ontem nós fizemos aqui na igreja uma festa caipira. Olha, outro assunto. Pode fazer ou não pode? Festa junina, caipira, aí muda o nome, festa country. E tinha um casal da nossa igreja que já convivia há anos, mas não haviam casado. E nós os acolhemos e nós fomos incentivando eles, olha, por que vocês não oficializam o casamento? E aos pouquinhos eles foram se convencendo, e nós com paciência fomos acompanhando. Sexta-feira aconteceu o casamento no civil. E aí nós falamos, só que isso você está de alguma maneira cumprindo com as suas obrigações como cidadão, oficializando esta união, mas ainda achamos que falta uma consagração dessa união.
que vocês acham de a gente fazer alguma coisa? E aí, fala assim, por que a gente não usa, então, esse encontro que a gente já vai ter aqui na igreja, com as outras famílias, com os nossos filhos, porque eles também têm filhos adolescentes, e o que aconteceu ontem aqui, teve uma festa junina com um casamento de fato. Teve o culto. Eu fiz o casamento. E foi o evento social que mais teve pessoas de fora da igreja. Havia pelo menos 40 familiares desse casal aqui na igreja. Qual culto que a gente faz aqui, que a gente tem 40 pessoas que não são da nossa mesma fé e prática? Foi uma oportunidade. Até alguém que estava aqui falou, tinha que ter chamado a IPTV, né, pastor? Falei, não precisa. Mas foi interessante, por quê? Porque você faz-se de forte com os fortes, faz-se de fraco com os fracos, para, de alguma maneira, salvar alguns. E nisso, havia também alguns convidados, e eu vou falar aqui com muita delicadeza e respeito, homoafetivos. E eu fui lá, encontrei com essas pessoas, me apresentei, quis saber o nome, os abracei e falei, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão podendo nos visitar. Quanto tempo vocês estão juntos? Fiz-me de gentil para com gentios. E disse para eles, voltem, venham aqui, venham nos conhecer mais. Como vai ser isso? Não sei. Agora eu estou sendo forte na fé. Na fé eu estou, mas não sei como é que vai chegar uma hora que pode ter algum tipo de conflito. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou confrontar enquanto eu posso abençoar. Enquanto eu posso, de alguma maneira, acolher, agradar o meu próximo para o bem dele. E que vem os próximos capítulos. Porque o justo viverá pela fé. Uma outra coisa que Paulo fala. Assim como nós devemos edificar o fraco, nós temos o exemplo máximo disso, que é Cristo. Versículo 3 deixa isso claro. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedendo das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Cristo é o nosso maior exemplo. O Rei excelso, o Senhor dos Senhores, abriu mão de todo o seu poder e glória e viveu entre nós, pisou no nosso chão, se sujou com a nossa sujeira, chorou com as nossas mazelas e morreu por mim e por você naquela cruz. Servindo. Essa é a maior expressão do serviço cristão. Quem mais tem poder, mais deve servir, que é exatamente o que não acontece na nossa realidade, quando falamos de serviço público, que parece que quem mais tem poder, menos serve. Mas, à luz do Evangelho, quem mais tem poder, mais serve. E como é que Jesus ilustrou isso, e de maneira fantástica? Lavando os pés dos discípulos. No fim do seu ministério, horas antes de ser preso, Jesus ainda arregaça as mangas, tira sua túnica, se ajoelha diante dos seus discípulos e lava os pés de cada um deles, incluindo Pedro, que o negaria, e Judas, que o trairia. Esse é o exemplo máximo. Se Cristo fez isso por nós, por que nós não vamos fazer pelos outros? Não é fácil, é desafiador. Nos confronta, nos incomoda, nos tira da nossa zona de conforto. E ao mesmo tempo, versículo 4, Paulo vai dizer que a Bíblia, ela vai ser esse livro de esperança que vai nos ensinar
que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedendo das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Por mais que os nossos dias sejam difíceis, por mais que existam situações que nos constranjam e nos traz estranhamento, e aqui eu também vou trazer a sua memória a festa de abertura das Olimpíadas, que muitos cristãos estão comentando uma parte do espetáculo em que, de alguma maneira, parece que foi encenado a última ceia de Cristo. E aquilo lá é um incômodo. A hora que eu bati o olho, eu vi ali e falei assim, nossa, parece a Santa Ceia. E depois, não deu 3, 4 minutos, já começou na rede social. Lá começou, um monte de gente. Que é isso, a França esquerdista, faz isso mesmo, e tem que... Isso está insultando. Mas essa é a realidade dos nossos dias. Não espere nada diferente. Quanto mais a humanidade se afasta do seu Criador, mais ela vai se aproximando de uma cultura que vai trazendo para nós desconforto e escândalo. Mas nós precisamos nos mantermos unidos a Cristo. E hoje de manhã eu falei que Jesus, ao mesmo tempo, nas Escrituras, era criticado pelos líderes religiosos dos fariseus, porque ele sentava na mesa. Com quem? Com exatamente os pecadores, os publicanos e as prostitutas. E nós precisamos aprender a lidar com essas situações de maneira a viver essa justiça salvadora. E que também faça sentido para alcançar aqueles que estão distantes. Porque a nossa primeira reação é rechaçar. Não, que o juízo do Senhor caia. Aí teve lá um blackout lá na França, alguém já falou, olha, Deus já começou a condenar. Por quê? Porque quanto mais a gente vai se tornando crente, parece que mais legalista a gente vai se tornando. E mais a gente vai desejando o inferno para os outros. Só que como seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, eu preciso aprender com Jesus a caminhar com essas pessoas, a amá-las. E vai ser difícil, porque sai da nossa zona de conforto. E isso vai precisar de nós, que nós continuemos debruçados nas Escrituras. A unidade é o nosso maior objetivo. A unidade não exige concordância em cada detalhe. O versículo 5, ele diz assim, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O versículo 7, ele mostra para nós uma ordem, um modelo e um propósito. Ele diz a primeira ordem, aceitem uns aos outros. E qual é o modelo? Da mesma forma que Cristo os aceitou. E qual é o propósito? Para a glória de Deus. E isso nos ajuda. Isso nos ajuda e nos dá um objetivo. Porque nós não vamos aceitar simplesmente por aceitar. Mas nós vamos aceitar como Cristo aceitou. Morrendo, se for o caso, para que estas pessoas conheçam o verdadeiro amor de Deus por elas, para a glória de Deus. Nós não vamos simplesmente sermos pessoas que toleramos e acolhemos. Não, vem! Mas a gente vem, mas vem para conhecer a minha fé num Cristo, num Jesus,
Vem viver. É o convite que Jesus fez para todos nós. Siga-me. Caminhe comigo. E às vezes a gente também, equivocadamente, a gente senta uma vez com a pessoa e quer transformar ela e convencer ela. Mas a gente esquece que muitas vezes nós precisamos caminhar. Como diz, né, aqui no interior assim, comer mais 1 quilo de sal com a pessoa. Ter paciência. Para que ela veja em nós que a nossa fé na prática, no dia a dia, como a gente lida com as diferentes circunstâncias, como a gente lida no nosso casamento, como a gente lida com os nossos filhos, como a gente lida com as nossas finanças, para que isso vá trazendo luz, para que alguns sejam salvos, para a glória de Deus. E mais uma vez, no versículo 8, Paulo traz o exemplo máximo de Cristo. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que não são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. E aqui vem uma sucessão de textos bíblicos. E é interessante que o texto está terminando. E Paulo está fazendo uma transição. Ele começou a falar de relacionamento entre os irmãos, os fracos e os fortes. E ele vai ampliando essa dimensão para um relacionamento entre o judeu e o gentil. Porque na luz do texto, na sua originalidade, o evangelho agora ele se amplia e ele é oferecido a todos. Todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, será salvo. Há agora uma aliança eterna que é oferecida a todos os povos, a todas as línguas e nações. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Agora, com a vinda de Cristo, amplia-se a oportunidade de se alcançar todos e todas. E o que ele está querendo, e isso para nós hoje faz muito sentido, porque nós, os cristãos, somos os judeus do nosso tempo. Porque nós somos aqueles que guardam as Escrituras. E os gentios é tudo esse povo maluco aí, que a gente vai ver na televisão, que tem todos os seus jeitos, as suas convenções. Eu tenho andado no shopping ultimamente assim, é esquisito demais. Porque a gente tem as nossas bolhas. E a gente às vezes quando se expõe, que a gente começa a ver como é que as coisas estão. E aí o que a gente faz? A gente começa a falar assim, eu preciso ir embora daqui, preciso sair disso aqui, preciso voltar para minha casa. Mas o que o Evangelho diz, ide, pregai, saia da sua parentela, saia da sua casa, e vá, pregue o Evangelho, e ele está falando isso para nós nos nossos dias hoje. Cristo alcança todos, assim como alcançou os gentios da sua época, Cristo quer alcançar com a sua justiça salvadora, todos. E aqui fica o desafio, Paulo está terminando a sua carta de Romanos. E depois de tudo que nós aprendemos, como nós entendemos os conceitos teológicos, e agora estamos também sendo desafiados a viver, o que fica como conclusão é que nós precisamos ampliar as nossas redes de relacionamento. Nós precisamos aprender a nos relacionar à luz da justiça salvadora. E ele termina, o versículo 13, é um fechamento com uma bênção. Ele diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu peguei aqui uma outra versão, a mensagem de que o Deus da esperança viva, encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha de energia vivificante do Espírito Santo e transborde de esperança.
Esse versículo 13, ele tem uma ligação com o versículo 5. Porque os dois versículos, eles são bênçãos que Paulo está escrevendo. Ele diz no versículo 5, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. E agora ele diz no versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz e confiança. Alegria, paz, fé e esperança. É tudo que nós precisamos para viver os nossos dias. Alegria, paz, fé e esperança são qualidades essenciais na vida de um cristão. A fé em Cristo nos traz alegria e paz. Mas existe também a esperança. A esperança é esse olhar sempre para frente, para o futuro. E principalmente nos nossos dias, eu tenho entendido que nós precisamos voltar a ter esperança. Porque a cada dia que eu acordo, parece que está pior. A cada dia aconteceu mais alguma coisa que está pior. Está um dia mais quente, é o dia mais quente do ano no mundo. Nunca em tanto tempo houve tanto aquecimento global, e em tantas guerras, e tem o povo aqui, tem o outro lá guerreando, estoura a guerra aqui. Parece que as coisas cada vez estão piores. Mas o que Paulo diz, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz. Ou seja, existe um desafio de nós continuarmos a vivendo. Cada dia, independente das circunstâncias, baseado nessa fé salvadora, nessa justiça salvadora, e que ela nos traga esperança. Esperança, não de que as coisas vão melhorar, mas de que Deus está propondo a salvação de todo aquele que crê. Serão dias difíceis? Serão dias difíceis. Teremos lutas? Teremos lutas. Seremos machucados? Seremos feridos? Com certeza. A vida machuca. Mas Paulo, ele está encerrando a sua carta e a partir daqui ele começa a fazer algumas falas mais sobre aspectos pessoais e ele está terminando a carta, mas ele está dizendo o seguinte, olha, seja o que acontecer, sigam em frente, não desistam. Os dias são maus. A sociedade vai ser cada dia mais secular. Mas isso não importa. Vivam seus dias com alegria, com paz, com fé e com esperança. E aonde nós vamos encontrar forças para isso? Uma das fontes são as próprias Escrituras. O Deus que concede perseverança e ânimo, versículo 5, Deus-lhe uns espíritos de unidade, segundo Cristo, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós precisamos continuar, dia após dia, buscando esse relacionamento com Deus e com a sua Escritura. Buscando alimento diário para as nossas vidas. Não basta nos nossos dias apenas um domingo por semana nos debruçarmos, mas é necessário que tenhamos a nossa prática devocional de dia após dia, nos deleitarmos e nos alimentarmos da palavra, da oração, da meditação. Até o mundo lá fora já entendeu que é preciso meditar, que é preciso fazer pausas, que é preciso, muitas vezes, se desligar. Esse aparelhinho aqui, ele virou uma prótese. Ele não sai da nossa mão. Ele virou mais uma parte de nós. E nós precisamos aprender a buscar as verdadeiras fontes, as fontes de alegria, paz, fé e esperança. A minha oração é que esta série de mensagens de Romanos desperte em você paixão pela palavra de Deus, paixão pelas coisas de Deus, pelo conhecimento teológico,
para que você continue se aprofundando, conhecendo, mas também aplicando essas verdades na sua vida cada dia. Quando nós vivemos a pandemia, algumas pessoas queridas foram ceifadas. Mas o fato é que nós ficamos, você e eu. E se nós ficamos, é porque Deus deseja que nós sejamos os filhos e filhas de Deus diante deste mundo. Seja ele a circunstância que ele tenha. E nós vamos viver. É como aconteceu lá no Antigo Testamento, o povo exilado lá na Babilônia. E Jeremias diz assim: continue vivendo à luz da esperança, deixem os seus filhos se casarem, contribuam para a prosperidade da cidade. Vamos continuar seguindo em frente. Um dia de cada vez. E não vamos desanimar. Vamos seguir, permitindo que o Senhor nos conduza. Porque existe um propósito, que todos os povos sejam alcançados, todas as pessoas da nossa casa sejam alcançadas, todas as pessoas com as quais nós convivemos, porque Deus deseja ter todos os seus filhos e suas filhas reunidos na eternidade. E esse é um desafio ao qual nós somos convidados a nos juntar a Ele, a buscar a reunião dos filhos e filhas de Deus. Todos nós, assim como nós um dia fomos aceitos, ainda existem aqueles que precisam conhecer esse convite gracioso de Jesus. Senhor, obrigado por esta jornada. Ajuda-nos, ó Pai, a continuar seguindo em frente, sem desanimar, apesar das circunstâncias, apesar das vezes dos estranhamentos com os quais muitas vezes somos, ó Pai, confrontados, possamos também sempre buscar na Tua Palavra direção, propósito, e ajuda-nos também a desenvolver um relacionamento genuíno com Jesus. Ó Pai, o Senhor é um Deus de amor, mas também é um Deus santo, é um Deus que exige de nós santidade. Por isso, ajuda-nos também a entender aquilo que devemos fazer diferente, aquilo que precisamos mudar. Dá-nos, ó Pai, serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar, mas também nos dá coragem para mudar aquelas que nós precisamos. E nos dê sabedoria para distinguir todas as coisas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.